Em uma viagem escolar, seu melhor amigo morre. Se você tivesse que escolher entre sua mãe e sua namorada para sobreviver, quem você escolheria? Eu respondi, os irmãos antes das meninas, mas as mães antes de todo mundo. E todos riram. Jason não sorriu. No entanto, seu rosto ficou pálido, como se tivesse confessado um assassinato. Ele pegou todas as suas coisas e se mudou 3 fileiras para frente no ônibus escolar, sem dizer uma palavra. Jason, o que aconteceu? Eu gritei, mas ele não se virou. Foi então que eu vi Stacy, a melhor amiga da minha namorada, chorando inconsolavelmente na última fila. Quando olhei para ela, sua amiga sussurrou algo urgentemente no ouvido dela, e ela olhou para mim antes de chorar ainda mais alto. Ok. Isso definitivamente foi estranho. Comecei a me perguntar se minha piada realmente tinha sido tão ofensiva. Foi então que meu telefone vibrou, 3 chamadas perdidas do meu pai. Mas não havia sinal. No semáforo, vi o motorista do ônibus limpando os olhos no retrovisor. Em 3 anos de convívio, a maior emoção que ele mostrará era um leve desconforto. Quando as crianças deixavam lixo nos assentos, senti uma sensação fria no estômago. Levantei-me para falar com Jason, mas a senhora Fitzharris bloqueou o corredor. Sente-se, estamos nos movendo. Eu só preciso me sentar, respondi, sem acreditar na voz dele. Nunca a tinha ouvido assim. Sentei-me, mas assim que chegamos a Destiny, encostei Jason contra a parede. Amigo, o que está acontecendo? Ele se afastou. Nada, só preciso de espaço, cara. Eu não sei se escolheria minha mãe ou minha namorada. Por que você teve que contar a todos o que eu disse? Sid apareceu do nada e me levou para o lado, perto do nosso capitão de time, que nunca me dizia o que estava acontecendo. Cara, se você precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Sobre o quê? Quase gritei. Apenas apertei o peito e me afastei. A sensação fria no estômago se espalhava. Durante a pausa para a água, Ryan se aproximou. Ele nem sabia meu nome. Ei, loira do vôlei, acha você fofo. Ela também está solteira agora. As palavras me atingiram como socos. Que diabos? Mostrei-lhe a tela de bloqueio do meu telefone. Tenho uma namorada. O rosto dele ficou branco. Só estou tentando te ajudar a seguir em frente, cara. Seguir em frente de quê? Infelizmente, eu fugi. Tentei ligar para minha namorada Isabela no orelhão. Caía direto na caixa postal. Liguei umas 15 vezes. Estava enlouquecendo. Todos sentiam pena de mim e nem me obrigaram a voltar para o campo. Assim que o assassino chegou, Jason se aproximou mais agressivamente desta vez. Me diga o que está acontecendo agora. Não posso, eu digitava freneticamente no aplicativo de notas dele. A namorada dele, Ava, leu por cima do ombro e o estapeou com força. Como você não contou? Você é um covarde. Ela saiu furiosa. Jason, aconteceu alguma coisa com Isabela? Ele não me olhou. Continuou digitando. Foi então que Stacy passou por nós. Ele me viu e seu rosto se torceu de raiva. Você nunca mereceu uma garota como Isabela. Sempre disse que ela merecia algo melhor. Sua amiga colocou a mão sobre a boca dela e a afastou. Minha cabeça girava. Cambaleei até as máquinas de venda, onde os treinadores discutiam. Ele tem o direito de saber agora, se eu sei, ou a senhora Finn, não fazia sentido. A decisão já foi tomada, respondeu a senhora Fitzharris. Alguém me diga o que está acontecendo. Gritei. Todos se dispersaram como baratas. Não foi até o retorno no ônibus que Jason me ligou novamente. Estava tão cansado de toda a confusão que só queria mostrar a ele a base de Minecraft em que eu estava trabalhando. Faltavam 10 minutos para chegar à escola. Desliguei meu telefone. Jason, minha voz estava mortalmente calma. O que está acontecendo? Ele começou a chorar. Não posso te contar agora, mas não se preocupe. Ninguém morreu, tudo está bem. Acreditei nele e voltei a jogar Minecraft. Assim que desci do ônibus, meu pai praticamente me empurrou para dentro do carro. Pai, o que aconteceu? Não entendia. Ele acelerou quase 40 km por hora a mais quando chegamos ao hospital. O saguão estava cheio da família de Isabela, todos de preto. Assim que fiz contato visual com a mãe dela, ela correu para mim gritando. Você a escolheu. Você a escolheu em vez do meu bebê. O marido dela teve que segurá-la enquanto ela continuava a gritar. Ela te amava. Ela confiava em você. Tentei impedir que meu pai avançasse. O que diabos aconteceu com Isabela? Mas ele me puxou pelo braço e me levou à UTI. Meu coração despencou quando enfrentei minha mãe no quarto 491, inconsciente e conectada a máquinas. Havia pouco espaço para respirar, tudo havia sido um acidente. Na manhã da viagem, um motorista embriagado bateu de frente. Isabela estava no carro com minha mãe. E eu havia feito uma decisão que não estava lá para ser tomada. Apoiei-me no trilho da cama para não cair. As máquinas ao redor da minha mãe bipavam, como se gritassem comigo. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça, mas nada fazia sentido. Como pude escolher algo quando nem estava lá? Quando aconteceu, meu pai alcançou meu almoço, mas eu puxei com tanta força que quase caí. O que você quer dizer? Eu tomei uma decisão, minha voz falhou, mal conseguia falar. Ele apenas ficou ali, rosto duro como pedra, mas mãos firmes. Você tomou sua decisão com aquela piada no ônibus, disse, com voz plana e delicada. Todos ouviram você dizer, mães antes de todos. O quarto começou a girar e tive que segurar na cadeira para não cair.
Uma enfermeira de uniforme azul entrou, olhando entre nós com preocupação. Sua etiqueta de identificação dizia. A enfermeira olhou para nós com olhos cheios de preocupação, mas não disse nada. Coloquei minhas mãos sobre o corrimão da cama, ainda tentando me equilibrar, ainda tentando entender como algo tão absurdo poderia ter acontecido. Minha mãe estava ali, inconsciente, conectada a máquinas que emitindo bip incessante. Cada som parecia martelar dentro da minha cabeça, amplificando o peso da culpa que eu nem tinha como processar. Meu pai se aproximou, e pela primeira vez vi um lado dele que eu não conhecia. Os olhos dele estavam firmes, porém cheios de dor. Ele se abaixou, segurando meu braço. Você fez o que achava certo naquele momento, mas precisamos lidar com a realidade agora. Eu queria gritar, chorar, me jogar no chão, mas nada saía. Apenas engoli em seco e respirei fundo. A cada respiração, sentia meu peito apertado como se estivesse sendo esmagado. Fui levado para fora do quarto por ele, para o corredor, onde os enfermeiros passavam apressados, falando sobre ajustes de ventiladores, medicamentos e cuidados intensivos. Cada palavra soava como uma sentença, o acidente, a gravidade, a incerteza. Eu precisava me concentrar, mas não conseguia. Pai, o que vai acontecer com Isabela? Consegui sussurrar. Ele respirou fundo e desviou o olhar, olhando para o chão. Ela está estável, mas ela vai precisar de tempo. Está muito assustada. Você entende que não foi sua culpa, certo? Eu balancei a cabeça, mas não conseguia me convencer. Não era culpa minha? Afinal, eu tinha escolhido, e essa escolha tinha levado àquele resultado. No dia seguinte, o hospital estava mais calmo. O bip das máquinas parecia mais ritmado, mas meu coração continuava acelerado. Pedi para ficar com minha mãe, e o pai relutantemente deixou. Passei horas ao lado dela, segurando sua mão fria, observando a máquina registrar cada batida de seu coração. A cada segundo, me sentia mais impotente. Quando Isabela finalmente acordou, seus olhos estavam marejados, e ela me olhou com confusão e medo. Não havia raiva, apenas um pedido silencioso de compreensão. Eu queria explicar, mas as palavras não saíam. Eu comecei, mas minha voz falhou. Ela apenas segurou minha mão, apertando levemente, e eu senti a dor dela como se fosse minha. Cada lágrima, cada tremor, cada soluço dela me atravessava. Ela estava viva, mas a confiança, a segurança que tínhamos juntos, tinha sido abalada de forma irremediável. Nos dias que se seguiram, tudo parecia estar em câmera lenta. A escola, os amigos, os professores, tudo parecia distante. Meu pai estava sempre ocupado com documentos, ligações e consultas médicas. Eu me sentia invisível, perdido entre culpa, medo e uma necessidade desesperada de proteção. Quando finalmente voltei à escola, tudo tinha mudado. Os olhares eram diferentes, a consciência do que tinha acontecido estava pairando sobre todos. Alguns amigos se afastaram, outros se aproximaram com cautela. Eu não sabia como lidar com isso. E então veio o bullying. Inicialmente, eram apenas cochichos, olhares estranhos, comentários deslocados. Mas rapidamente se intensificou, mensagens no celular, comentários maliciosos nos corredores, risadas quando eu passava. Eu me senti isolado, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo onde todos viam minha culpa refletida em mim. Mas minha mãe, mesmo inconsciente, ainda era a força silenciosa que me mantinha firme. Cada vez que eu a observava conectada às máquinas, percebia que precisava ser forte, por ela, por Isabela e por mim. Eu não podia me permitir fraquejar, não podia deixar que a culpa me consumisse. Um dia, recebi uma carta da escola, havia uma reunião com o conselho disciplinar. A culpa, de alguma forma, ainda recaía sobre mim, como se a vida tivesse decidido que meu erro deveria ser punido repetidamente. Eu sabia que precisava enfrentar tudo, enfrentar cada olhar acusador, cada palavra de julgamento. Na reunião, os professores, diretores e conselheiros estavam alinhados, preparados para discutir o incidente. O diretor começou. Precisamos entender como um simples comentário, uma escolha feita sem malícia, pode ter desencadeado uma situação tão grave. Senti meu estômago apertar, mas respirei fundo e falei. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu não sabia que o acidente aconteceria. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Alguns balançaram a cabeça, outros suspiraram, e eu senti o peso de cada expectativa, cada julgamento, cada olhar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Isabela entrou na sala, ainda um pouco fraca, mas decidida. Ela me olhou nos olhos, respirou fundo e disse. Isso não é culpa sua. Aconteceu. E precisamos seguir em frente. Eu queria chorar, gritar, abraçá-la até que tudo ficasse bem. Mas mantive a compostura, absorvendo cada palavra como se fosse um bálsamo para minha alma dilacerada. Nos dias seguintes, começamos lentamente a reconstruir nossa rotina. A escola implementou medidas de apoio psicológico, tanto para mim quanto para Isabela. As conversas com terapeutas, professores e amigos começaram a criar uma ponte entre o trauma e a normalidade. Ainda assim, cada noite era um desafio. Eu revivia constantemente a decisão no ônibus, imaginando alternativas, culpando-me por cada segundo. Minha mãe melhorava lentamente, e cada melhora dela era um sopro de esperança. Cada sorriso dela, cada piscada, cada gesto pequeno se tornou um motivo para continuar lutando. O que aprendi nos meses seguintes foi mais do que lidar com a culpa. Aprendi sobre resiliência, sobre a fragilidade da vida e a força que existe dentro de cada um de nós. Aprendi que decisões, mesmo pequenas, podem ter impactos inimagináveis, mas que ainda assim podemos escolher agir com coragem e empatia. Isabela e eu reconstruímos nossa amizade e confiança, lentamente, em cada passo.
As cicatrizes emocionais permaneceram, mas tornaram-se lembretes de que a vida é preciosa, de que precisamos valorizar cada momento e cada pessoa ao nosso redor. E, acima de tudo, aprendi que, mesmo diante do caos, da culpa e do medo, a bravura não está apenas em grandes feitos heróicos, mas em permanecer, em enfrentar a dor, em olhar para frente e decidir viver apesar de tudo. Nos dias que se seguiram, a vida parecia uma mistura de rotina e caos constante. Cada manhã eu acordava com a lembrança do acidente martelando na minha mente. O bip constante das máquinas no hospital ainda ecoava na minha memória, como se cada som estivesse gravado dentro do meu cérebro. Mesmo com minha mãe começando a reagir e Isabela melhorando aos poucos, eu sentia como se estivesse preso em um túnel sem saída, cada passo mais difícil que o anterior. Minha relação com meu pai mudou drasticamente. Antes, ele era apenas uma presença distante, rígida, mas agora ele estava ali, presente e tenso, sempre atento aos detalhes da recuperação da minha mãe e de Isabela. Mas também havia raiva, uma raiva silenciosa que pairava no ar sempre que algo dava errado. Ele me lembrava constantemente da importância de minhas escolhas e de como elas poderiam impactar a vida das pessoas ao meu redor. Cada conversa era uma mistura de cuidado e advertência, e eu sentia que precisava crescer mais rápido do que qualquer adolescente deveria. Na escola, o clima estava tenso. Todos os alunos que tinham presenciado o que aconteceu no ônibus me olhavam com curiosidade, em alguns casos, desprezo. Alguns professores tentavam ser compreensivos, mas outros mantinham distância, como se minha presença trouxesse uma sombra de tragédia consigo. Isabela, embora ainda em recuperação, começou a frequentar a escola gradualmente, mas seu retorno trouxe à tona a lembrança do que tinha acontecido. Cada olhar que trocávamos carregava palavras não ditas e emoções não resolvidas. No meio desse turbilhão, comecei a perceber algo importante, a necessidade de falar sobre o que aconteceu. Não apenas com meus pais, mas com profissionais e pessoas de confiança. Comecei a frequentar sessões de terapia. No início, era doloroso. Cada palavra era difícil de pronunciar, cada sentimento parecia esmagador. Mas aos poucos, comecei a entender que a culpa que carregava não precisava me consumir completamente. A terapeuta me ajudou a perceber que minhas escolhas no ônibus foram feitas em uma situação de ignorância e medo, e que reconhecer isso era o primeiro passo para a cura. Enquanto isso, Isabela começou a falar mais sobre o acidente e sobre seus sentimentos. Ela se culpava por não ter conseguido se proteger, por não ter percebido o perigo antes. Eu a consolava, lembrando que ninguém poderia prever o que aconteceu e que nossa prioridade agora era estar vivos e apoiar uns aos outros. Essa troca silenciosa de confiança começou a fortalecer nosso vínculo novamente, transformando a dor em uma espécie de parceria resiliente. Em casa, as coisas também mudaram. Minha mãe, embora ainda frágil, começou a mostrar sinais de força. Cada sorriso dela, cada tentativa de falar, era uma vitória silenciosa. Ela me lembrava constantemente que, apesar de tudo, a vida continuava, e que eu precisava aprender a lidar com a dor sem me afogar nela. Meu pai, mesmo tenso, começou a relaxar um pouco, percebendo que eu estava crescendo e tentando assumir responsabilidade pelos meus sentimentos e ações. No âmbito escolar, o Conselho Disciplinar decidiu implementar medidas de apoio. Sessões de mediação entre alunos, programas de conscientização sobre empatia e responsabilidade, e acompanhamento psicológico para todos os envolvidos foram instituídos. Ainda havia olhares desconfiados, comentários maliciosos nos corredores e sussurros que me seguiam, mas comecei a aprender a ignorar o que não podia controlar. Minha atenção estava voltada para a recuperação de Isabela e para aprender a lidar com minhas próprias emoções. A vida social voltou lentamente. Alguns amigos que haviam se afastado começaram a se aproximar, pedindo desculpas ou tentando entender a situação. Eu me encontrava em um estado de vigilância emocional constante, não queria me abrir completamente, mas também não podia viver isolado. Isabela e eu, aos poucos, voltamos a compartilhar momentos de normalidade, passeios curtos, conversas no parque, jogos de Minecraft que antes pareciam tão triviais, mas que agora carregavam um significado profundo. Minha percepção da vida mudou. Antes, eu via as escolhas como simples, quase superficiais. Agora, cada decisão parecia carregar um peso enorme. Aprendi a pensar antes de falar, a considerar o impacto de minhas palavras e ações sobre os outros. Essa maturidade precoce me assustava, mas também me fortalecia. Um dia, durante uma sessão de terapia, a terapeuta me perguntou: "Qual foi a coisa mais corajosa que você já fez?" Pensei sobre Isabela, sobre minha mãe, sobre mim mesmo no ônibus, congelado, tentando entender o que dizer. Então respondi: "Sobreviver. E continuar vivendo." Ela sorriu, compreendendo a profundidade da minha resposta. Naquele momento, percebi que coragem não era apenas enfrentar perigos externos, mas também encarar o medo, a culpa e a incerteza que vinham de dentro. Meses se passaram, e minha mãe finalmente recebeu alta. A alegria de vê-la caminhar de volta para casa foi indescritível. Isabela também voltou para a escola em tempo integral, e sua recuperação emocional foi notável. Aos poucos, a rotina voltou a existir, mas a consciência de como a vida pode mudar em segundos permaneceu comigo para sempre. No final do ano escolar, fomos convidados para uma cerimônia de reconhecimento por nossa resiliência. Isabela e eu fomos chamados ao palco para falar sobre superação e apoio mútuo. Quando olhei para a plateia, vi rostos que antes julgavam ou olhavam com medo agora prestando atenção, emocionados. Falei sobre responsabilidade, empatia e a importância de cuidar das pessoas que amamos. Cada palavra que saía da minha boca parecia curar um pouco da dor que eu carregava. Ao longo do verão, minha vida finalmente encontrou um ritmo mais saudável. Jogar videogame, passeios em família, tardes no parque com Isabela, tudo isso se tornou um símbolo de sobrevivência, de aprendizado e de esperança.
Eu entendi que escolhas erradas podem ter consequências graves, mas que a vida oferece oportunidades de redenção e crescimento. O incidente, embora traumático, me moldou. Me ensinou sobre amor, perda, coragem e a complexidade das emoções humanas. Aprendi a valorizar cada momento, a não tomar nada como garantido e a enfrentar cada desafio com uma consciência renovada. E, acima de tudo, aprendi que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a bravura podem nascer de lugares inesperados. Isabela e eu nos tornamos não apenas sobreviventes, mas testemunhas de que é possível superar o medo, a culpa e o trauma. A vida continuou, imprevisível e frágil, mas com cada passo que demos juntos, sentimos que estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. A coragem não estava em escolher entre minha mãe e Isabela naquele ônibus. Estava em continuar, em lutar pelo que importava, e em nunca deixar que o medo me paralisasse novamente. Cada decisão, cada gesto, cada palavra passou a ter peso e significado. E mesmo quando o mundo parecia um lugar perigoso e injusto, eu descobri que a verdadeira força estava dentro de nós, na forma como nos levantamos, enfrentamos e seguimos em frente, juntos. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou lentamente um ritmo mais equilibrado. Minha mãe recuperou a força e voltou a caminhar com confiança. Isabela retornou à escola de forma gradual, cada dia mostrando sinais de recuperação física e emocional. O que antes parecia impossível, sobreviver aquele dia, encarar a culpa e lidar com a perda, tornou-se uma lembrança que me moldou e ensinou lições profundas sobre coragem e resiliência. Aprendi que coragem não é apenas enfrentar situações extremas, é encarar o medo dentro de nós, a culpa que nos corrói e a responsabilidade pelas nossas ações. Cada gesto, cada palavra e cada escolha passou a ter peso. Isabela e eu nos apoiamos mutuamente, reconstruindo nossa confiança e aprendendo a valorizar cada momento simples da vida. Um sorriso, um abraço ou uma conversa no parque passou a significar mais do que qualquer diversão passageira. A escola, aos poucos, implementou mudanças significativas, programas de apoio psicológico, sessões de mediação e conscientização sobre bullying, responsabilidade e empatia. Eu ainda senti olhares curiosos e comentários murmurados, mas aprendi a ignorar o que não podia controlar. Minha atenção estava voltada para a recuperação das pessoas que eu amava e para o meu próprio crescimento. No final do ano, fomos convidados para uma cerimônia de reconhecimento. Isabela e eu subimos ao palco, diante de toda a escola, para falar sobre superação e empatia. Cada palavra que pronunciei parecia transformar a dor do passado em aprendizado e esperança. Pela primeira vez, senti que a tragédia daquele dia não nos definiu, foi apenas um capítulo de uma história maior, de crescimento e resiliência. O incidente mudou minha percepção da vida. Entendi que cada escolha tem consequências, que cada momento é precioso e que a coragem verdadeira está em continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Aprendi a valorizar a vida, a lutar pelo que é certo e a proteger as pessoas que amo, sem deixar que medo ou culpa me paralisassem. Agora, olhando para trás, percebo que sobreviver aquele dia não foi apenas sobre tomar decisões difíceis, foi sobre aprender a viver com consciência, empatia e força interior. A vida continua, imprevisível e frágil, mas cada passo que damos juntos, Isabela, minha mãe e eu, é um lembrete de que podemos enfrentar qualquer desafio. E que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança, a coragem e a determinação sempre podem florescer.